Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui para trazer um presente para vocês. Para quem ainda não sabe, agora eu sou parceira também da Avimor Tecidos, com muito orgulho. E para comemorar, eu decidi trazer 3 mini aulas de 3 peças que eu faço aqui no meu ateliê, que são muito vendáveis. São peças simples de fazer, mas que com o tecido certo, agrega muito valor à peça e elas ficam lindas. São peças que as pessoas adoram dar de presente, já pensando aí nos Dias das Mães. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão vender muito. Eu vou mostrar para vocês então as peças. Eu já tenho 2 conjuntinhos aqui prontos, são 3 peças nesse conjuntinho. Nós vamos fazer as 3 peças juntas. Vamos lá então? Olha, então a primeira é esse daqui. Olha que lindo. Então o conjuntinho vai vir, olha, um chaveiro. Olha que coisa mais linda. Um porta-moedas. Olha que lindo esse porta-moedas. E uma carteira. Olha que coisa mais linda essa carteira. Ficou linda mesmo. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Todos feitos com os tecidos da Avimor, tecidos de estampa digital, que dão todo um diferencial e valor à peça. Também tem outro conjuntinho aqui de uma estampa mais colorida. Olha que charme que ficou essa carteira. Linda, né? Fiz aqui com um tom alaranjado por dentro. Olha que lindo que ficou. Porta-moedas e também o chaveiro. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês gostem da aula. Vai ser muito legal passar esse tempo aqui com vocês. Bom, e vamos começar a costurar então. A primeira peça que nós vamos fazer vai ser o chaveiro. É uma peça bem simples de fazer, mas ela fica muito linda. Então vamos lá. Vocês vão precisar de um tecido, no caso aqui eu escolhi essa estampa linda, maravilhosa, de rosas, 30 centímetros de comprimento por 9 centímetros de largura. Vou explicar para vocês o porquê 9 centímetros. A pecinha que eu comprei para fazer o chaveiro, ela tem 2,5 centímetros. Então, o que eu fiz? Eu fiz essa parte aqui, né, baseada no chaveirinho, tá? Nessa parte do chaveirinho. Então, o que nós vamos fazer? 9 por 30, vamos dobrar ao meio e dobrar novamente e passar a ferro, ok? Depois que vocês tiverem vincado o tecido, vocês vão vir aqui, olha, e vão colocar uma manta em uma parte, né, dessa aqui. Olha lá, eu coloquei toda aqui a extensão, uma manta aqui, R2, em torno de 2 e pouquinho, não chega nem 2,5, tá? Tem um pouquinho menos de 2,5. E aí eu passo de novo para dar essa estrutura aqui no chaveiro. E aí, agora a gente vai costurar. Como que a gente vai costurar? Vou pegar aqui pra vocês o que eu já tenho pronto. Olha, não sei se dá aqui pra vocês verem, eu fiz, olha, 2 costuras aqui e 2 costuras aqui. Então, como eu fiz essa costura? A minha máquina é uma máquina doméstica. Então, o pezinho que eu uso dela é esse aqui. Vendo que tem essa partinha transparente aqui? Então, o que eu fiz? A primeira costura que eu fiz com o pé cheio. Olha, eu coloquei o pezinho assim e fiz a primeira costura. No caso, essa costura aqui. Então, eu fiz ela aqui, depois eu virei o chaveiro e fiz a outra, ok? Aí, essa costura que tá mais pra beirada aqui, eu fiz ela me guiando aqui, olha, nessa parte transparente aqui. Então, eu coloquei a parte transparente aqui, no cantinho aqui da peça, e aí eu fiz toda ela, ok? Então, a gente vai fazer isso em toda a extensão aqui da peça. Bom, como o meu tecido é um tecido bem clarinho, e no caso aqui tem alguns tons aqui meio de dourado, um beijinho, né? O que eu fiz? Eu peguei uma linha nesse tom mesmo de beijinho, que eu acho que combina muito, uma linha de bordado,
Não sei se dá pra vocês verem. Vou chegar aqui um pouquinho mais aqui. Então, ela vai destacar um pouquinho. Eu não fiz no tomzinho de azul, ok? Então, a minha máquina, olha, é uma máquina doméstica, uma máquina Janome. Eu gosto de deixar ela no ponto 3,5 para fazer esse pontinho. Bom, vamos lá então. Vou fazer aqui as costuras. A gente vai do outro lado. Por ser linha de bordado, às vezes a minha máquina ela enrosca, viu, pessoal? Então aí a gente começa de novo. Não sei se a máquina de vocês também faz isso. Eu já fiz. Vou mostrar aqui pra vocês como ficou. Olha, já fez assim. Agora eu vou fazer as costuras das extremidades. Então eu vou me guiar pelo lado transparente aqui, né? Como eu expliquei pra vocês. Pra gente fazer a segunda costura. Agora a gente vai do outro lado. Vamos fazer a costura do outro lado. Se vocês quiserem, podem dar o retrocesso. Eu acabei não dando, né? Por causa que já vai ter aqui esse finalizador pro chaveiro. Então, a gente vai acertar as extremidades aqui. Olha, então ficou dessa forma a costura. Aí a gente vai vir aqui, olha. Então agora, olha que coisinha mais fofa. Escolhe o lado mais bonitinho, né? E aí a gente vai colocar aqui esse finalizador. Bom, como que eu faço? Para não machucar a peça, porque eu preciso vir com alicate para fechar ele. Essas garrinhas aqui, olha, elas vão entrar no tecido, né? Quem quiser reforçar com alguma cola de metal, eu acabo não usando, mas quem quiser... o que que eu vou fazer? Eu tenho meu alicatinho aqui e eu coloquei aqui... eu comprei aqueles feltros que a gente coloca no pé da cadeira. Nessas lojas de R$1,99, então vocês encontram. E aí eu cortei, né, e coloquei aqui, olha, para não machucar, porque o alicate, ele acaba machucando, né, se a gente for direto aqui. Se vocês não tiverem, pode colocar um tecido, mas não colocar o alicate direto nele para não machucar. Então, o que que eu faço? Eu vou fechar um pouquinho ele, olha, antes, tá vendo? Olha, eu vou fechar um pouquinho. Depois, se vocês tiverem interesse, eu posso passar o fornecedor que eu comprei, o site, né, que eu comprei essas pecinhas aqui. Então, a gente vai fazer, olha, eu fechei um pouquinho, agora eu vou colocar ele, a parte aqui do meu chaveiro nele, olha. Ok? Olha como ficou. E aí, agora eu vou finalizando aqui com o alicate, ok? Então, eu vou pegar aqui, olha, e vou fechando. Vou fechando até ele ficar totalmente fechadinho aqui. Olha, tá vendo? Para vocês verem. E aí, vou fechando aos pouquinhos, apertando. Vou apertando até ficar bem preso. Aí. Olha então como ficou. Esse aqui eu até apertei além da conta. Mas, olha, tem essas garrinhas aqui, né? Bom, ficou bem legal, né? Linda, né? Bom, a primeira peça, então, a gente praticamente já terminou. Se vocês tiverem aquelas argolinhas e quiser colocar aqui a argolinha também, fica bem legal, né? Eu não coloquei aqui ainda, eu devo ter também, se eu tiver eu vou colocar e depois eu mostro pra vocês.
Bom, então a primeira peça já foi. Agora a gente vai fazer o porta-moedas. Bom, voltando então, agora a gente vai fazer o porta-moedas. Vou passar as medidas para vocês e o que vocês vão precisar para fazer. É bem simples, bem rápido, mas ele fica muito fofo, muito lindo. Bom, então vocês vão cortar no tecido principal um quadrado de 13,5 por 11. Então, vão ser 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no forro. Então, esse aqui eu escolhi um poazinho rosa. Eu também vou colocar essa partezinha aqui, olha. Porque isso aqui a gente pode até colocar como chaveiro, colocar na bolsa, né? Então, fica bem legal. Então, aqui eu vou colocar essa meia argolinha aqui. Ela tem 1 centímetro, é a menorzinha, a mais fininha. E aí, eu cortei aqui, então, um quadradinho, em torno de 4,5, mais ou menos, por 4,5, olha. Então, aí eu fui no ferro, dobrei ao meio, dobrei de novo e encaixei aqui na pecinha. Então, eu nem costuro porque ele fica, olha, bem rente. Eu gosto que ele fica bem pequenininho aqui. Então, não tem necessidade de vocês costurarem, ok? Então, olha, ficou aqui dessa forma. A gente vai reservar ele por enquanto, ok? Para essas peças, pessoal, eu gosto de usar o zíper número 3. Eu acho que a peça fica mais delicada, né? Olha, o acabamento aqui, ó, fica bem mais delicado aqui, né? Eu acho que o zíper número 5, ele acaba... eu não gosto muito do acabamento aqui em cima do número 5. Então, eu uso sempre o número 3. Então, a gente vai cortar aqui, né? Olha, na extensão aqui também, ok? A gente vai cortar o zíper número 3 na extensão. A gente vai precisar também de um cursor, número 3, ok? E eu gosto de fazer, né, essa brincadeira aqui na peça, que também acho que é um detalhinho, né, olha, que faz toda a diferença. Então, para essa parte aqui, vocês vão precisar de cordão de cetim, ok? Um pedacinho de cordão de cetim. Deixa eu medir esse daqui. O meu, no caso aqui, tem 21 centímetros, ok? Um cordãozinho, então, de cetim e 2 miçangas. Depois também, quem se interessar, eu posso passar para vocês onde eu comprei essas miçangas, comprei no Mercado Livre. Bom, e é isso aí. Vocês vão precisar também de clips, eu gosto de usar clips, ou alfinete, ok? Pra gente colocar o zíper. Eu gosto de costurar o zíper com o pezinho de zíper mesmo que vem na minha máquina, que é esse daqui, ok? Então, eu sugiro, porque daí aqui, olha, não sobra tanto espaço aqui no zíper, né, e o tecido, então acaba ficando melhor o acabamento também. Bom, então é bem simples, a gente vai começar colocando o zíper do lado, esses dentinhos aqui, eles vão ficar aqui pro tecido, né, virado pro tecido. Então, aonde tem os dentinhos, vocês vão virar pro tecido aqui. Então, eu gosto de clipar. Vou aqui colocar o clips. Vou pegar um forro meu aqui. Vou olhar essa bolinha pra cá. Vou pegar aqui o forro, alinhando certinho, tá? Com a outra parte, pra costura não sair torta. Eu gosto bastante de colocar o clips pra evitar que a costura saia torta. Bom, na hora de costurar na máquina, pessoal, vou até mudar aqui o meu pezinho. Lembrando vocês, eu não sei como vocês costumam fazer, mas nesse caso, olha, eu tenho aqui um tecido de cor diferente do meu tecido principal. Então, a linha da bobina tá na cor rosa e a linha aqui de fora, né, está no beijinho que eu expliquei pra vocês. Quando eu vou costurar, eu gosto de virar a minha peça e costurar pela manta. Eu acho que o acabamento fica mais bonito. Mas vocês fiquem à vontade, né? Eu gosto de fazer assim, que eu acho que o acabamento fica mais legal. Então, a gente vai passar uma costura. Lembra de dar retrocesso no início, né, e no final. Bom,
Isso aí, tirou o excesso aqui da linha. Então, olha, a gente já costurou, vamos virar. A minha máquina, às vezes, ela dá de puxar aqui um pouquinho. Então, a gente vai virar aqui, olha. E nós vamos colocar essa outra parte aqui, na outra parte do zíper. Ok? Aqui. Então, olha, quando vocês forem clipar ou colocar alfinete, lembra sempre de deixar o tecido bem alinhadinho aqui com o outro tecido de baixo, ok? Para a peça não ficar torta. Então, eu vou colocar aqui. Vamos colocar o alfinete, no meu caso aqui é o clips, né, que eu tô usando, o alfinete. E olha como ficou. Aí a gente vai virar a peça, onde tá essa parte aqui do zíper, e vamos colocar a outra parte do forro, tá? Vamos aqui então também alinhar, para não sair torto. A gente vai colocar aqui. Olha como ficou. Aí nós vamos passar mais uma costura aqui, esse pezinho de zíper. A minha máquina, pessoal, ela tende a enroscar toda a linha, sabe, no começo da costura. Então, olha, eu sempre deixo, né, um pouco de linha, não sei se dá pra vocês verem aqui, olha. Eu sempre puxo um tanto de linha aqui pra trás, pra que ela não embole, né. Bom, então vamos lá. Vendo? Então ficou esse restinho de linha aqui, eu vou tirar. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, a gente vai ter, olha, isso daqui. Então, olha, a gente costurou o zíper aqui, o forro atrás. E agora, o que a gente vai fazer? Vocês podem já ir no ferro para ir assentando esse tecido aqui, esse daqui. Ou como eu faço, para não ir ainda, né? Eu vou alinhar o tecido, os dois tecidos, e vou colocar um clips aqui. Eu já mostro para vocês aqui. Olha, vem? Eu puxo o tecido aqui para baixo, ok? Se vocês quiserem, pode cortar também o excesso de manta que ficou aqui. Eu não corto, porque a gente vai passar uma costura rebatendo aqui, então não vejo necessidade. E aí, olha, eu trago o tecido para baixo, alinhando, ok? E coloco o clips aqui. Faço dos dois lados, deixando os dois tecidos aqui certinho, sem excesso. E a gente vai passar uma costura rebatendo aqui. Ó, então ficou dessa forma, ok? Então, o próximo passo é passar uma costura de acabamento rebatendo aqui, olha, essas duas partes aqui. Como eu havia explicado para vocês, como o meu tecido de baixo, ele é na cor rosa, então a linha da minha bobina também é na cor rosa. Na realidade, ainda não está, mas eu vou trocar agora. Porque essa costura, né, ela vai ficar aparente. Então, eu prefiro que a costura seja na cor do tecido. A linha, né, desculpa. Eu prefiro que a linha seja na cor do tecido, do forro, no caso. Bom, então agora a gente vai passar uma costura. Eu gosto de colocar, pessoal, a minha agulha para a esquerda um pouquinho, para a costura ficar bem... ela não vai ficar... Depois eu mostro para vocês o resultado aqui. Como eu expliquei para vocês, essa linha de bordado, às vezes ela tende a dar uma embolada aqui, então eu tenho que puxar sempre ela, para que isso não aconteça. Depois vocês me dizem aí se vocês gostam de costurar com a linha de bordado, se vocês têm algum problema também. Eu acho que a linha de bordado, a peça fica bem mais bonita, o acabamento é uma linha meio brilhante, né? Ela é bem fininha, então o acabamento fica muito lindo. Mas ela dá esses probleminhas de vez em quando. Mas mesmo assim eu ainda prefiro
costurar com ela, mesmo ela fazendo isso. Então, aqui, olha, eu coloquei a minha agulha lá pra esquerda, então ela fica aqui, olha, mais, essa costura fica mais perto, né, do zíper, ela não fica tão larga. Tiramos os excessos aqui. Bom, então, agora a gente decide qual vai ser o lado da frente da nossa nécessaire. No meu caso aqui, essa aqui vai ser a frente. Então, olha, como eu vou, antes da gente colocar o zíper, né, e fechar ela, fechar o porta-moedas, a gente vai costurar a meia argola. Onde que eu coloco a minha meia argola? No caso do porta-moedas, eu gosto de colocar a minha meia argola do lado ao contrário do zíper. Então, se o zíper for ficar aqui fechando para o lado esquerdo, eu vou colocar a minha meia argola no lado direito. E aí aqui, olha, eu deixo em torno de 2 centímetros de distância do zíper, ok? O que basta para costurar, viu, pessoal? Eu gosto de deixar, né, essa peça bem rentinha a costura, não deixo sobrando. Então, eu coloco o que baste para costurar, ok? Não deixo mais nada sobrando. Então, já passar uma costura de segurança aqui nela. Cortar o excesso. Olha como que ficou. Isso dá para vocês verem aqui, né? Olha, então eu vou passar mais uma costurinha aqui, então ela vai ficar bem rentinha. Agora a gente vai colocar o cursor. Então, o cursor eu coloco da direita, da minha direita, vai fechar aqui para a esquerda. Eu gosto de fazer dessa forma, mas aí fica a critério de vocês. Bom, então consegui colocar. Tive algum probleminha aqui, mas já resolvi. Agora a gente vai fechá-la. Bom, aqui tem um segredinho para ficar bem alinhadinha as duas partes. Eu vou explicar para vocês. Bom, então aqui, olha, essa partezinha aqui do zíper, né, olha, essa extremidade e essa aqui, vocês vão juntar, elas têm que ficar bem alinhadinhas uma na outra, ok? Olha, dessa forma, e vocês vão clipar. O clipes nessa hora ajuda bastante, olha. Aí eu venho na outra extremidade aqui e também já coloco aqui, clipo também e vou alinhando, olha, ela toda aqui, tá? Então, a gente vai passar aqui, no caso a minha aqui, ó, ela deu uma pequena diferença, vou acertar aqui antes de costurar, aqui, dos dois lados. Para que ela não fique torta aqui. Como é uma peça redonda. Bom, eu acabei esquecendo de falar para vocês, né? Mas eu arredondei aqui o canto, porque eu cortei, né, o retângulo aqui de 13,5, quase um quadrado, né, de 13,5 por 11. E aqui, olha, eu arredondei. Qual é a medida aqui que eu arredondei? Eu tenho a reguinha aqui de arredondar cantos, que aliás ela é da Grazi Etiquetas. As minhas etiquetas eu faço com ela, né? Então esse ano ela deu de brinde essa reguinha aqui. Mas vocês também encontram para comprar. Essa reguinha aqui, ela tem, olha, um raio aqui de 3, de 5, de 2,5 e de 7. Para esse porta-moeda, eu fiz o arredondamento, então, de 2,5. Olha, então, eu coloquei aqui, né, olha, para vocês darem uma olhada. Então, eu fiz aqui, olha, um raio aqui de arredondamento de 2,5. Se vocês não tiverem essa reguinha, vocês podem fazer o arredondamento com algum outro objeto, ok? Então, eu fiz o arredondamento nele, né, na parte principal e também no forro. Então, olha, acertei aqui os tecidos, coloco aqui, então, clipes, dessa forma. Venho aqui, alinho o tecido do forro também.
dessa forma, ok? Ó, então ficou assim. O que a gente vai fazer? A gente vai começar a costura aqui, em toda a volta da peça, e terminar a costura aqui, deixando um espacinho para desvirar. E aí, nas extremidades aqui, vocês vão dar o retrocesso. Então, vamos lá? Ah, uma dica. Aonde tem o zíper aqui, eu também dou um retrocesso. Costuro 2 vezes, o zíper ele assenta mais, ok? Bom, então vamos lá. Deixa eu mudar aqui a minha máquina. A gente vai começar. A costura, a margem de costura, a minha eu gosto de costurar com meio centímetro, ok? Apesar da minha máquina aqui ser de 0,75, então eu dou um recuo para que seja de meio centímetro. Bom, pessoal, então ficou assim, olha. Comecei aqui, fiz a costura dela em toda a volta e terminei aqui. Vou tirar o excesso aqui de linha. Agora, a gente vai desvirar essa peça aqui. Como que eu faço? Então, olha, pela abertura, vocês vão pegar a parte do zíper, abrir o zíper, ok? Abrir todo ele. E aí, olha, vocês vão trazendo aqui pra fora, ok? Eu uso aqui, pessoal, a manta R2 para dar estrutura, tá? No tecido principal. Eu acho que a R1 é muito fininha, então eu acabo usando a R2. Mas aí fica a critério de vocês, ok? Então, olha, vocês vão acertando aqui com a mão. Acerto também a parte do zíper. Vou mostrar pra vocês, olha, o zíper, ele ficou alinhadinho. Então, essas duas partes aqui, olha, fica alinhadinho, ok? E aí, olha, o porta-malas está praticamente pronto. Olha que coisa mais linda. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, olha. Vocês vão... se quiser passar no ferro, né, primeiro, eu vou arrumar aqui, vou clipar ele e vou passar uma costura aqui de acabamento, ok? Se vocês quiserem fazer o pontinho invisível à mão também, como vai ficar uma costura por dentro, né? Então, eu não vejo necessidade de fazer à mão, eu faço na máquina mesmo. Agora, a minha linha estava essa linha beijinha, né? Como eu vou costurar o forro, eu vou trocar essa linha, vou colocar a linha rosa. Então, olha, vocês vão ajeitar aqui o tecido com a mão mesmo, ou no ferro, se vocês preferirem. Eu gosto de clipar também, vocês podem colocar alfinete. É importante clipar ou colocar alfinete para o tecido não sair do lugar. Então, agora a gente vai vir aqui e vamos passar uma costurinha na beiradinha aqui. Lembra de dar o retrocesso no início e no final. Tirar o excesso aqui de linha. Fica mais um aqui. Olha, então eu fiz a costurinha aqui, pessoal. Uma costurinha aqui pra fechar. E agora é só ajeitar o forro, né? Tecidinho aqui de forro no fundo aqui. Eu sugiro que vocês façam isso lá com ferro. Eu sempre passo muito as minhas peças, eu acho que dá o diferencial. Vocês acertarem a peça no ferro, aqui. Então, eu vou depois lá pro ferro, vou passar e eu mostro pra vocês. Então, a gente vai fechar o zíper aqui. Olha que linda que ela ficou. Uma graça, né? Bom, então aqui a gente vai colocar no cursor aqui, vamos colocar as miçangas. Então, é só, olha, bem simples. Então, o que eu faço aqui? Coloco primeiro, no caso aqui eu vou colocar essa clarinha, depois a rosa. As miçangas eu gosto sempre de combinar aqui com os tons, né, do tecido. A gente vai dar um nó. Olha.
Aí eu gosto sempre de deixar um espacinho assim, olha, tá vendo? Deixa um espacinho. E aí, ou vocês podem deixar ele compridão assim, ou cortar o excesso, né? Não deixo muito, não. Olha, e aí, pessoal, o que eu faço? Eu pego um isqueiro, ok? E aí, olha, eu vou queimar essas duas pontinhas aqui, para que não desfie futuramente. Deixa eu mostro pra vocês. Então, aqui, olha, na pontinha, eu sempre passo o isqueiro e eu também coloco a minha etiqueta. Nessas peças menores, eu gosto de colocar um botãozinho, olha, esse daqui, acho que ele é de acrílico, também lá da Grazi Etiquetas. Eu acho que dá todo um charme na peça. Isso aqui depois eu vou colocar e para finalizar eu mostro para vocês. Bom, então a nossa aula de hoje foi a aula do chaveiro e a aula do porta-moedas. Eu espero que vocês tenham gostado. Logo depois eu vou mostrar para vocês, vou colocar aqui a peça terminada, toda certinha com a etiqueta, ok? A próxima aula nossa vai ser da outra carteira, dessa carteira maior aqui. Eu vou gravar ela separado, ok? E aí eu vou postar em 2 dias separados. Então, até a próxima, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Coloca aí no comentário o que vocês acharam, se deu para entender. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me chamar, vou ter prazer em atender. E também depois eu venho aqui falar como eu vou deixar anotado ou disponível para vocês as medidas e os materiais necessários para fazer as peças, ok? Obrigada e até mais!